Não perca dinheiro na hora de escolher uma ação. Nesse vídeo eu vou te mostrar que ganhar ou perder dinheiro não está ligado somente aos indicadores financeiros. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Eduardo, esse canal aqui eu trago informações muito valiosas para você voltado para investir nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos. Então, é um tema que já te interessa, por isso você está aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber os outros vídeos também. Olha só, para começar do jeito certo a investir, você precisa ter um conhecimento básico de como funciona principalmente a tua cabeça, quais os teus instintos na hora de investir. Então, se eu te perguntar qual a tua tolerância ao risco, você sabe me dizer qual que é? Então, olha só, e o ponto aqui é que estamos expostos a risco todo o tempo. Desde que a gente saiu da cama hoje, talvez você não tenha percebido, mas você, desde ligar um interruptor de luz e não levar um choque até usar o fogão a gás e não explodir, são situações de extremo risco, mas que por você considerar que há certo nível de segurança, talvez, em usar esses equipamentos, nunca se preocupou com esses resultados tão perigosos que pudesse trazer consequências tão ruins de repente. Mas podem, já aconteceram, você nunca ouviu histórias? Então, só que você anula essas possibilidades porque você confia naquilo, mas olha, você confia não porque aquilo tem realmente segurança. Olha só, pode ser que tenha, pode ser que não, mas você principalmente confia nos teus instintos ao longo do tempo, pensando que nunca deu errado, não é agora que vai dar. Mas é assim que funciona a vida? Não, talvez não. Então, se você nunca se preocupou com os resultados de modo a deixar de usar esses produtos, não comece a se preocupar agora, não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas eu não quero dizer que eles não têm riscos, que as situações da vida que nos envolvem não têm risco. Simplesmente a gente minimiza elas. Ou você nunca ouviu dizer que alguém então também, que nem eu já falei, tomou um choque de luz ou de repente explodiu já o gás. Claro, e isso é comum, já infelizmente aconteceu. Então o grande ponto aqui é que com os investimentos é a mesma coisa. Cada um deve assumir os riscos de modo mensurável. Você vai dizer assim, tem como? Claro que tem. Cada ação tem um nível do que a gente chama de volatilidade, que é justamente aquelas subidas e descidas, qual a periodicidade que aquilo acontece. Para isso, existe um indicador que a gente chama de beta, que é um valor numérico que mede essas flutuações de uma ação em relação às mudanças no mercado de ações em geral. Por exemplo, se o valor do beta de uma ação é 1.1, isso significa que, teoricamente, essa ação então ela vai variar 10%. Ela é mais volátil, 10%, que o mercado em geral. Olha, aqui o beta, por exemplo, da Coca-Cola, ele é 0,61, o que demonstra uma ação estável, sem grandes altos e baixos, ou seja, baixa volatilidade. Até porque nesse exemplo que eu vou estar mostrando agora de um ano, a ação saiu de 43 dólares e foi a 56. Teve uma variação em torno de 30%. Já quando a gente compara com as ações da empresa por exemplo, a Tesla, no mesmo período de tempo de um ano, as ações elas saíram de 180 e alcançaram máximas de mais de 900 dólares, ou seja, 500%. Esse foi o crescimento da Tesla. Mas olhando o gráfico, veja que a Tesla, ela agora está em torno de 620, 630, já chegou a 680, enfim, ela varia muito dentro de dias, do mesmo dia às vezes acontece isso. Isso explica por que o beta dela é 2.00, que revela uma volatilidade bem maior do que as ações da Coca-Cola, que é 0,61. Então, conhecer esse indicador financeiro te ajuda justamente para definir a sua carteira de ações de acordo com o seu perfil de investidor. Isso porque os títulos públicos, por exemplo, o que a gente chama de bonds, tem risco baixo, mas também rende pouco quando a gente compara com ações, por exemplo. No mundo das ações, a diferença de risco entre ações da primeira linha, como Apple, por exemplo, e as penny stocks, elas são enormes. E mesmo comparando gigantes como Coca-Cola e Tesla, você pode ver que existem diferenças brutais na volatilidade das ações. Aqui, então, o certo é definir nosso perfil de modo bem honesto, racional. E aqui existem só três. E você vai se encaixar num deles, eu não tenho dúvida. Você é conservador, você é moderado ou você é agressivo? Porque é isso que vai definir como você, aqui é um ponto importante, como você deveria direcionar os seus investimentos. A gente chama de alocar, ou seja,
você encaixa conforme o seu perfil, de modo a não ir contra a tua natureza, pois se você fizer assim, você vai ver como é difícil administrar a tua carteira de ações. E principalmente essa questão de como que funciona as tuas emoções diante da volatilidade, com base, claro, nas ações que você vier a escolher. Mas para te ajudar, eu vou falar rapidamente então de cada perfil para você entender como você é e em qual deles você se encaixa. Olha só, o primeiro é o conservador. Esse perfil de investidor, ele vai se identificar com uma frase, que é assim, ó: devagar se vai ao longe. Pense nisso. Tem como traço na personalidade dessas pessoas, então, investir em produtos de retorno certo, quase sem riscos, e também não se importa em ganhar menos por isso. Geralmente não se interessa muito por investimentos a pessoa que tem esse perfil, mas claro que quer ver seu patrimônio aumentar como de qualquer outro, mas pela falta de tempo às vezes, ou paciência mesmo, não curte acompanhar notícias sobre o mercado de ações e quais são as tendências para os próximos anos, por exemplo. Então, olha só, esse é um perfil conservador. Agora vamos ver um meio termo, o moderado. A frase do moderado, eu acho que ela definiria muito bem assim, ó: eu não quero muitos bons investimentos, eu quero poucos, mas maravilhosos. Olha só, nesse caso, está disposto quem é desse perfil moderado a aceitar algumas volatilidades do mercado, em troca de retornos que superem a inflação. Ele permanece focado em investimentos de médio e de longo prazo. Então se dedica, claro, a aprender sobre o tema de investimento o suficiente para diversificar sua carteira de ações e quer, claro, equilibrar a rentabilidade e os riscos envolvidos. E entende também que para ganhar mais, né, é preciso arriscar também, mas também nem tanto, porque se satisfaz com os retornos um pouco acima do mercado e até admite estar com perdas momentâneas até certo limite. E o agressivo? Como que funciona o agressivo? Aqui, claro, o grito de guerra deles é: o maior risco é não correr riscos. Olha, então, estão dispostos a aceitar a extrema volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado, então, que eu já falei, é essa subida e descida do preço das ações, que você vai ver ao longo de um período, por exemplo, de negociação, de um dia. Essa mentalidade, ela permite a volatilidade enquanto espera aqueles retornos mais altos, que superam a inflação por uma ampla margem. Bom, se houver uma forte desaceleração do mercado, também você precisará de muito tempo para compensar a queda do valor. Tem que estar ciente dos dois polos dessa história, ganhar muito e também poder perder. Em suma, quanto mais ações você tiver, mais longo será o período de investimento que você deve ter. Para seguir esse perfil, é necessário um maior conhecimento sobre o universo dos investimentos. Ou seja, diferente do conservador, a lição de casa básica é estudar e estudar muito. Os tópicos mais profundos para investir, como saber sobre análise fundamentalista, por exemplo, análise técnica, economia, mercados futuros. Outros detalhes da economia também são muito importantes e notícias também. Isso é preciso, o detalhe assim do preparo técnico e emocional para acompanhar essas oscilações do mercado. Uma vez que você busca, nesse caso, acumular ganhos altos que superem a média do mercado, em geral, então, a perspectiva de retorno é de curto prazo. Daí você pode se perguntar, mas por que mesmo eu preciso saber qual desses perfis mais se relacionam com o que eu quero para mim nesse momento, agora? Veja, eu vou te mostrar como é importante você se conhecer. Se você já investe, já pode ter passado por todas essas etapas, pois você começou talvez como um conservador, que é a dica para quem acaba de chegar a esse mundo de bolsa de valores, porque de pouco em pouco você vai conhecendo e você vai migrando de níveis, caso você queira. Com o tempo e mais experiência e conhecimento do mercado de ações, talvez decida aumentar seus ganhos, se tornando mais de moderado, você vai indo de repente até para um pouco agressivo. Então, às vezes, dá até alguns passos mais arrojados, então, caso você se interesse sobre o assunto e se sinta seguro para estar fazendo isso. Mas isso é paulatinamente, ou seja, passo a passo. Só para você saber, caso você decida fazer, por exemplo, day trade ou swing trade é comprar e vender muito rápido. Swing trade você compra, você não vende no mesmo dia, mas pode vender 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês depois, menos de um ano. E o investidor que não entenda o que está fazendo,
ele pode estar perdendo muito dinheiro nessa história, porque pode agir por impulso e pode vender as suas posições, suas ações, saindo com prejuízo nesse caso. Então, sendo que aqueles que em geral têm perfil para aguentar essas oscilações, eles saberiam, né, deveriam pelo menos saber, que as altas e as baixas repentinas, elas fazem parte daquele tipo de brincadeira, vamos dizer assim, do que como optou negociar. Tá? Então, esperando o momento certo, geralmente, para se capitalizar com o lucro da operação. Em geral, esse é o perfil agressivo e não o moderado ou conservador, tá? Agora, se você, arrojado ou agressivo no perfil, não tem paciência para esperar o crescimento orgânico de repente de um investimento e logo vende também um investimento lento na sua valorização, mas seguro na sua posição, sem ter o lucro que você gostaria, você não consegue, você acha chato esse tipo de operação. Por isso que você vendeu, você não consegue esperar. Então você prefere sempre o risco à paciência de esperar o investimento o retorno do longo prazo. Então a importância de se conhecer no momento em que vai fazer um investimento no mercado de ações é o que vai definir qual o tipo de ativo que você deveria estar comprando. Seja uma Coca-Cola, seja uma Tesla, uma Apple, Penny Stocks, eu não sei. Mas isto vai te levar ao sucesso dentro do perfil que melhor se adapta à sua personalidade no momento da compra. E aqui vale lembrar que esses perfis podem mudar ao longo da tua vida também de investidor. Vai depender da tua vontade de se expor a mudanças que somente você irá julgar se são necessárias ou não segundo as suas perspectivas e projetos de futuro. Agora que você já sabe então desses pontos, já pode começar a considerar investir com mais informação, o que vai te dar mais segurança na hora da tomada das decisões. Claro que eu quero saber qual é o teu perfil. Então faz uma gentileza, escreve aqui embaixo nos comentários qual é o perfil que melhor te encaixa. Ou uma dica de repente de como lidar com as emoções em cada um deles. Para te ajudar também, eu escrevi um e-book, olha, com muito conteúdo exclusivo que vai te ajudar a investir nas bolsas americanas. Tanto que o nome dele é Investindo nas Bolsas Americanas. E você pode ter acesso a ele no link na descrição desse vídeo. Quando você baixar esse e-book, você ainda pode entrar no meu grupo exclusivo e silenciado do Telegram, onde somente eu posto diariamente notícias, comentários sobre ações, dicas que vão ajudar muito você na hora de investir. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar e dar um like nesse vídeo também. Até o próximo. Tchau!